Boa noite a todos, a todas. É um prazer receber a todos aqui nesse nosso último evento de 2021, fechando a programação científica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Mato Grosso. Nós tivemos um excelente evento no Endo Centro-Oeste no último mês de novembro. A gente gostaria de lembrar para quem desejar assistir que as aulas do Endo Centro-Oeste elas estão gravadas no canal do YouTube da SBEM Mato Grosso, assim como esta aula também ficará gravada para quem quiser tirar dúvidas posteriormente, né? Então, essa aula está sendo transmitida tanto pelo Zoom como pelo canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, essa aqui será o nosso último evento científico do ano e a gente espera que ano que vem a gente promova mais eventos, tanto presenciais quanto online, discutindo temas que são pertinentes a diversas especialidades. Eu acho que a doutora Luciana concorda comigo, a disbiose intestinal é uma patologia hoje de todos os médicos, né? Porque a gente tem lido que todas as doenças podem começar de uma disfunção a nível intestinal. Então, eu acho que junto com a parte de hipertensão, diabetes, é uma alteração que todo médico tem que, ao menos, ter uma ideia de que o que é, eu acho que isso que a gente quer responder aqui, quando a gente deve investigar, quais são os exames básicos que a gente pode utilizar para, ao menos, ter uma ideia se o paciente tem realmente disbiose. Hoje mesmo, a última consulta minha foi uma paciente que chegou lá já com diagnóstico. Eu tenho disbiose, né? Intestinal. Aí eu falei, quem que deu? Me falaram, né? Ela não tinha feito nenhum exame, ela tinha uma leve alteração de hábito intestinal e já deram o diagnóstico para ela, mas ela, na verdade, não tem nenhum diagnóstico concluído, né? Então, mas é um assunto que também no público leigo tem cada dia ficando mais frequente. Então, eu acho que é um tema bastante interessante, né? Eu fiquei muito contente da amiga, eu considero a Luciana minha amiga, né? A gente se conhece há muito tempo, que ela foi minha paciente, né? E a gente se tornou colegas médicos, e ela é a minha referência na gastroenterologia clínica hoje em dia, né? Então, a doutora Luciana Rocha, ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Rondônia, ela é gastroenterologista formada pelo Hospital das Clínicas de Botucatu, da Universidade Estadual de São Paulo, né? É médica endoscopista também, né, Luciana? Isso. Então, a gente convidou ela para falar sobre esse tema. É um tema que a gente convidou profissionais de outras áreas, não só da endocrinologia, como também com nutricionistas. Eu já vi aqui que a Júlia Borges, que é nutricionista, já está aqui, e outras pessoas. Então, porque a gente quer realmente discutir de forma ampla com outros profissionais o tema. Eu acho que a aula será bastante proveitosa e deixo, então, as palavras agora com a Luciana para começar a sua palestra. Obrigado por ter aceito o convite, tá bom? Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao doutor Marcelo, é uma pessoa, um profissional que eu admiro muito, meu amigo aqui. Queria agradecer a participação de todos e dos meus colegas da residência também, que estão lá em São Paulo, que estão acompanhando a aula. Muito obrigada. A gente vai falar hoje eu vou estar explicando um pouco sobre disbiose intestinal. Deixa eu só passar aqui os slides, espera aí. Ainda uma travadinha aqui, vamos ver. Pronto. Não tenho nenhum potencial conflito de interesse, tá? E para a gente falar de disbiose, não tem como a gente falar sem a gente dizer, explicar e falar um pouco sobre microbiota também. Falando a história da microbiota, para a gente entender um pouco mais aí as coisas. Em 1857, Pasteur ele descreve pela primeira vez que os micro-organismos são imprescindíveis à vida humana. E, posteriormente, após um dos seus pupilos, o Metchnikoff, ele descreve os possíveis benefícios do consumo de lactobacilos. E, a partir de 1965, o termo probiótico ele é utilizado pela primeira vez. E, a partir de 2000,
ocorre o início das evidências científicas da importância da microbiota intestinal. O que começa a acontecer? Começa a ter um boom sobre o assunto de microbiota, e começa a ter inúmeras citações, inúmeros artigos científicos sobre o assunto. A gente vê que isso é só crescente aqui em relação a esses dados, a essa investigação aqui, e a gente vê também que muitas revistas que não são indexadas começam também a abordar o tema, como eu coloquei aqui na figura acima. Falando um pouquinho de microbiota e microbioma humano, nós sabemos que o nosso organismo, ele possui 100 trilhões de células microbianas e que grande parte dessas células, elas estão no trato gastrointestinal, que corresponde à maior densidade microbioma do ecossistema terrestre. Nós temos 4 filos dominantes, que eu vou estar falando posteriormente, e dentre esse microbioma, que é o conjunto de tudo isso, nós temos o bacterioma, que são mais de 100 espécies de bactérias, nós temos o micoma, que são os fungos, o viroma, que é os vírus, as archas e os protistas também. Quando a gente fala, quando que inicia essa formação do nosso microbioma, da nossa microbiota? A gente sabe que ela se inicia a partir do nosso nascimento, assim que a gente nasce, e existe uma diferença entre o microbioma, a microbiota de um bebê que nasceu de parto normal para um bebê que nasceu de parto prematuro. E o que a gente vê também, que conforme vai passando os anos, esses filos que compõem a nossa microbiota, eles modificam, tá? São inúmeros fatores que fazem modificar, e uma das coisas que modifica também é a faixa etária. A gente vê aqui que tem muda essa coloração aqui desses gráficos, dizendo que existe uma modificação, uma alteração nessa microbiota a partir, conforme a gente vai envelhecendo. Falando aqui dos principais filos de microbiota que nós temos no intestino, a gente tem o Firmicutes, que é bastante conhecido, o Lactobacillus, tem os Bacteroidetes, que são os bacterióides, e tem o Actinobacteria, que é o Bifidobacterium. Mais para frente a gente vai estar entendendo melhor isso, que é relacionado até à fabricação dos probióticos. Aqui eu coloquei só para exemplificar como que se dá a nomenclatura dos micro-organismos, dos probióticos. A gente tem aqui os filos, né, os gêneros, Lactobacillus, Bifidobacterium. A gente tem as espécies, as subespécies, quando, no caso, esse gênero apresenta, as denominações das cepas e os nomes das cepas, tá? Isso é importante porque muitas vezes a gente olha um probiótico que a gente prescreve para o paciente e tem um monte de nominho lá escrito, e esses nomes, eles vêm a partir dessa nomenclatura aqui, que está caracterizada no guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia. Falando sobre a predominância da microbiota intestinal, o que é interessante a gente dizer, ela é composta de vários tipos de bactérias, né? E que a partir do momento aqui a gente vê o estômago e o duodeno, o jejum e o íleo e o cólon, a partir do momento que vai, vamos supor, descendo mais vai aumentando a diversidade, mais vai aumentando a quantidade, a diversidade dessas bactérias e mais vai aumentando a quantidade delas. A gente consegue ver isso através dessa ilustração aqui, de modo que no cólon é onde a gente tem mais quantidade de bactérias, né, de filos dessas bactérias e mais diversidade delas também. Falando um pouquinho sobre a microbiota saúde e sobre a microbiota saúde versus doença. O que nós temos? A gente tem no nosso organismo a microbiota intestinal, e quando a gente pensa, no caso, em indivíduos saudáveis, esses indivíduos, eles possuem grande quantidade de bactérias que são benéficas ao intestino, ao trato gastrointestinal. Dentre essas bactérias, nós temos as Bifidobacterium e Lactobacillus, que no indivíduo saudável ela está aumentada, e as bactérias que são patogênicas, como essas aqui que a gente pode estar visualizando aqui na figura, elas estão diminuídas.
E já numa instalação de uma doença, o que acontece? Ocorre a diminuição dessas bactérias benéficas ao nosso intestino e aumento dessas bactérias que são prejudiciais. Isso começa a ocorrer o quê? O desequilíbrio. As funções vitais da nossa microbiota intestinal. A gente sabe que hoje são inúmeras as funções dela. A gente tem o eixo cérebro-intestino, são várias funções que foram descobertas existentes na microbiota, né? A gente sabe que tem atividade imunológica, ela está relacionada com a motilidade intestinal, com a hipersensibilidade visceral, com a secreção e com a permeabilidade da membrana também intestinal. Falando agora sobre o tema que foi proposto, né, para eu estar apresentando para vocês, falando um pouquinho da disbiose. A disbiose, ela nada mais é do que uma alteração indesejável da microbiota, causando um desequilíbrio. O que acontece? A gente tem a homeostase, que são as bactérias que é o equilíbrio entre as bactérias patogênicas, as bactérias que são benéficas ao nosso intestino também. E quando ocorre o processo de disbiose, ocorre um desequilíbrio. Ocorre uma expansão dos patobiontes, que são as prejudiciais, ocorre uma diversidade reduzida de todas as bactérias do intestino e ocorre uma perda de micro-organismos benéficos. É como se fosse uma briga entre as bactérias que são boas ao trato gastrointestinal e as bactérias que são ruins, com o ganho dessas bactérias que são ruins nessa disputa. Colocando aqui para a gente estar ainda entendendo um pouco melhor sobre o assunto, a gente tem um equilíbrio em que as bactérias que são benéficas, elas estão em um número e uma composição adequada, estabelecendo a eubiose, e quando isso é quebrado, a gente se instala o quadro que a gente chama, né, a configuração que a gente chama de disbiose. E isso leva a várias alterações no nosso organismo. Ela pode dar diarreia, pode dar constipação, pode dar dor abdominal, flatulência, alterações metabólicas, alterações inflamatórias e alterações imunológicas também. A disbiose, na verdade, ela é caracterizada por vários fatores. A gente sabe que existe fatores agressores, né, para a nossa microbiota. Dentre esses fatores, nós temos o ambiente, os alimentos, os antibióticos e os contaminantes. Ocorre uma alteração da permeabilidade das paredes intestinais e ocorre também uma alteração na flora intestinal, levando ao quadro que nós chamamos de disbiose. Esse quadro, a disbiose em si, ela tem associação com várias doenças que acometem o intestino, dentre outras sistêmicas, que eu vou estar falando posteriormente, e dentre as que acometem o intestino, nós temos a síndrome do intestino irritável e as doenças inflamatórias intestinais, dentre elas a retocolite e a doença de Crohn. Basicamente, existem os pilares para a gente estar descrevendo essa disbiose. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma mudança qualitativa, isso quer dizer na qualidade e na quantidade da flora intestinal, vai ocasionar uma mudança nas atividades metabólicas desempenhadas por essa microbiota e uma mudança na distribuição local. Não se sabe ao certo o mecanismo que isso ocorre, tá? Isso ainda é um pouco contraditório. O que sabe é que existe uma cascata, tá, que respeita esses segmentos aqui. Ocorre um estresse oxidativo, ocorre uma indução de bacteriófagos, uma eliminação de secreção de toxinas bacterianas e uma mudança dos grupos microbianos intestinais, levando ao que a gente chama de disbiose, a esse desequilíbrio dessa microbiota. Não tem como a gente falar de disbiose sem a gente falar de supercrescimento bacteriano no intestino delgado, o SIBO, né?
esse supercrescimento, ele leva a uma redução da produção do ácido gástrico, leva a um excesso de atividade fermentativa bacteriana e está muito relacionado também com a intolerância ao glúten. E os sintomas, geralmente, eles pioram após o consumo de carboidratos não digeríveis, que são fermentados por essa microbiota. Por que eu trouxe aqui? Porque muitas vezes acontece de chegar pacientes no nosso consultório, esses pacientes, eles muitas vezes, eles fizeram mais do que 10 endoscopias e não tem nenhuma outra alteração, não tem uma alteração que justifique isso, a gente já tratou H. pylori, já tratou várias coisas, e o paciente fala que não melhora, que ele continua com essa sensação de estufamento, com essa sensação desse inchaço abdominal, e o que a gente pensa? A gente vê que o quê? Que esse supercrescimento, ele está muito relacionado, a gente tem que começar a pensar nesse diagnóstico, uma vez que ele está relacionado com a má absorção de nutrientes, alteração da permeabilidade intestinal, que leva a um quadro de uma inflamação ou ativação do sistema imune secundária ao aumento da fermentação patológica no intestino delgado. Aumenta a fermentação ali e muitas vezes a paciente que tem uma barriga chapada dessa, ela chega no nosso consultório com a queixa que muitas vezes ela apresenta essa distensão abdominal. A gente tem que sempre lembrar desse diagnóstico, do diagnóstico de supercrescimento bacteriano, que é extremamente correlacionado com a disbiose intestinal. E falando do supercrescimento bacteriano, é um conjunto de fatores que está relacionado à microbiota intestinal, os produtos metabólicos e a relação que tudo isso se faz com o sistema imunológico do hospedeiro, tá? O que é importante a gente colocar também? Que os pacientes, eles se queixam disso, causa desconforto, principalmente, é uma queixa muito comum das mulheres também, né? Com esse diagnóstico, e a gente tem que saber que, assim, que existe essa possibilidade, a gente tem que pensar nesse diagnóstico. O diagnóstico padrão ouro, ele é feito através da cultura do aspirado do duodeno ou jejuno, mas a gente sabe que isso é um método muito invasivo, e hoje a gente tem um bom resultado com a realização do teste do hidrogênio expirado, que ele pode ser feito através de substratos com glicose ou lactulose. A gente fornece, na verdade, um substrato para o paciente, ou a glicose ou a lactulose. Ele vai ficar um período no nosso consultório, a gente vai realizar esses testes e a gente vai acompanhar a evolução desse gráfico para ver se está aumentando ou não essa eliminação de hidrogênio, para a gente conseguir fazer o diagnóstico desse supercrescimento. O tratamento, basicamente, é a correção da causa, tá? Você tem que corrigir a causa base, se possível. É preconizado que se utilize antibióticos, dentre eles nós temos o metronidazol, ciprofloxacina, rifaximina, podendo usar o Bactrim também. Eles preconizam que pode usar de 7 a 10 dias de tratamento com antibiótico. Eles recomendam, geralmente se recomenda não entrar empiricamente com esse antibiótico, fazer o diagnóstico e aí realizar o tratamento, tá? Para a gente não perder não se confundir aí na hora já de entrar com esse antibiótico de uma hora para outra. E outra questão do tratamento é a modificação dos hábitos alimentares. Necessita de acompanhamento com nutricionista, tem que ter um suporte nutricional adequado, e se questionam, tem uma vertente que defende o uso de probiótico para supercrescimento bacteriano, e outra coloca que não. Por isso que eu deixei interrogado aqui para vocês, tá? Voltando lá ao assunto da disbiose. A gente sabe que a disbiose, geralmente ela é uma mudança na microbiota e essa mudança é transitória. Só que em alguns casos, essa mudança ela pode ser duradoura, ela permanecer ali e começar a causar sintomas crônicos, como eu disse anteriormente. E a gente tem que lembrar que existe, quando a gente tem esse quadro desse desequilíbrio da microbiota, existe uma vulnerabilidade à instalação de várias doenças, dentre elas doenças intestinais, doenças metabólicas, doenças cerebrais, que incluem as doenças neurológicas, e também doenças psiquiátricas.
Vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Vou tomar aqui um pouquinho de água. A gente sabe, assim, que existe o diagnóstico. O que existe? A primeira coisa é a clínica, né? A gente tem que pensar nessa abordagem através da clínica, dos sintomas, da suspeita desses pacientes, para daí a gente pensar em o que pedir e como pedir, né? Ali alguns artigos, alguns papers colocam para a gente estar solicitando a cultura de fezes, tá? A cultura bacteriana de fezes. A gente sabe também que existe o exame, o Indican, que é um exame que se colhe através da urina. Esse exame, ele é colhido ou com o primeiro jato de urina, ou a pessoa tem que fazer, ficar 4 horas sem urinar, para daí a gente colher o exame. Ele se dá através de uma decomposição do triptofano intestinal, e ali ele marca como positivo, como uma disbiose, e hoje em dia, o que está sendo muito falado, a gente tem o que? O mapeamento genético do microbioma. O que seria isso? Na verdade, o paciente, ele coleta as fezes dele, tá? E aí se faz um mapeamento dessa microbiota, desse microbioma dele intestinal, através do mapeamento que se faz do gene 16S. Algumas, assim, por que isso é interessante? Porque esse resultado, ele vai trazer a quantidade, a porcentagem dos filos existentes nessa microbiota do paciente, e vai trazer também tudo que está ali dentro da microbiota. Ele traz a descrição dos filos, das bactérias que são benéficas, das bactérias que são maléficas, pensando num tratamento mais específico ao paciente. Dizer que isso é recomendável, a gente não sabe ainda, até porque esse é um exame que a gente não tem uma disponibilidade muito grande. É um exame que é um exame um pouco mais refinado, que ele está começando assim a ter mais destaque agora, mas assim, acredito eu que é um exame que vem trazer muita coisa interessante, pensando nesse diagnóstico, que é um diagnóstico um pouco personalizado da disbiose, tá? Falando, aqui eu coloquei, só para a gente ter um algoritmo do manejo da disbiose. Esse é um manejo que foi descrito no guideline de 2017 pela Organização Mundial de Gastroenterologia. O que eles colocam? Se a pessoa tem sintomas, aí você solicita aqui a cultura bacteriana, né? Se essa cultura veio positiva, a gente, no caso, vê a reeducação alimentar, a prescrição de probióticos e simbióticos. E no caso, se essa cultura veio negativa, a gente faz a mesma forma. Se teve melhora dos sintomas, a gente faz um acompanhamento e a manutenção dos sintomas, e se não teve, eles colocam aqui até a necessidade de transplante da microbiota fecal, que é um outro assunto, seria uma outra aula, porque a gente sabe, assim, que são poucos locais que fazem isso. A gente sabe também que é um pouco específico e detalhado. Por quê? Porque a gente não tem, na verdade, um ideal de microbiota. A gente não tem uma microbiota que a gente fale assim, essa microbiota é perfeita, a gente vai instalar, ela vai fazer esse transplante no paciente, e esse paciente ficará bem com isso. Não, é tudo muito impreciso ainda. Pode ser que o paciente, ele apresente apresente um bom resultado com transplante fecal, e outros já não apresente esse mesmo resultado, porque isso vem a depender muito do organismo da pessoa. Falando ainda sobre o manejo, o tratamento dietético, ele é fundamental nesse manejo da disbiose. A gente sabe que a utilização de pré-bióticos na dieta é extremamente importante, tá? Ver a possibilidade de uma dieta personalizada, fazer um acompanhamento, uma reeducação alimentar. Existe também evidências positivas sobre a contribuição dos micronutrientes, dentre eles a vitamina A, a vitamina D, o ácido fólico e o zinco no manejo da disbiose também, e a administração probiótica de cepas específicas, tá? Quando a gente fala de cepas específicas, a gente sempre fica em dúvida, porque a gente sabe que existe um monte de probiótico, né? Então, assim, eu coloquei aqui exemplo só de alguns, mas quando a gente digita probiótico, a gente vai na farmácia, é o que mais tem.
Agora, saber qual utilizar, aí se torna uma situação mais difícil, né? A gente sabe que os probióticos, eles são isso é uma denominação da Organização Mundial de Saúde, eles são micro-organismos vivos que, quando administrados em qualquer quantidades adequadas, eles conferem benefícios à saúde do indivíduo. Assim, a maioria das cepas utilizadas para fazer esses probióticos que a gente vê nas farmácias são provenientes desses dois gêneros aqui, que são os lactobacilos e os bifidobacterium, tá? Por quê? Porque são bactérias gram-positivas e essas bactérias, elas são produtoras de ácido lático. E o que esse ácido, a citar os lactobacilos? Por que eles são benéficos? Porque eles inibem a proliferação dos micro-organismos não benéficos, eles produzem, os ácidos orgânicos que reduzem o pH intestinal, e isso faz com que retarde o crescimento das bactérias patogênicas sensíveis aos ácidos. Essas bactérias, geralmente, elas começam a competir com os nutrientes e eles conseguem fazer com que ocorra a redução do crescimento dessas bactérias. Eu coloquei aqui, ninguém vai decorar isso, a gente não decora isso, a gente pega e olha no guideline, só para a gente ver que existe, para cada tipo de distúrbio, existe os lactobacilos específicos, numa posologia específica, com nível de evidência adequado e documentado, para que a gente possa fazer esse tratamento. Tá? Então, existe um manual, existe um guideline proposto pela Organização Mundial de Gastroenterologia, que foi publicado em 2017, que traz os vários distúrbios e os probióticos que são recomendados para esses distúrbios, só para a gente entender isso. Tá? Por que eu coloquei essa figura aqui? Eu acho que é a mais importante da palestra, porque assim, a gente só está começando, tá? É um caminho ainda que a gente vai ter que aprender muitas coisas. Por quê? Porque uma das coisas que a gente tem que aprender é que, assim, não existe uma receita de bolo. Eu não entendia isso antes. Começando a estudar mais o assunto, eu comecei a perceber. Geralmente, quando a gente estava na residência, que a gente via uma palestra sobre desbiose, sobre microbiota, a gente sempre queria uma receita, uma prescrição para a gente correr e passar. Só que essa prescrição, ela não existe. A gente sempre queria um nome de um probiótico para a gente passar para todos os pacientes. Isso não existe, tá? O que existe? Cada caso é um caso. Por quê? Porque o probiótico, ele não é um remédio, ele é um micro-organismo vivo. Então, às vezes chegam no nosso consultório receitas com várias combinações de probióticos, tá? E assim, esses probióticos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ver como que eles interagem entre si. Então, assim, a gente tem que seguir os guidelines, tem que seguir as evidências, para não começar a juntar tudo e mandar o paciente manipular e voltar, porque isso pode dar problemas, tá? Assim, isso acontece. Por quê? Porque existe uma normatização para estar fazendo a manipulação disso, tem que ser feita em quantidade adequada, em qualidade adequada, em temperatura adequada. Não é só juntar um monte de probiótico e pedir para o paciente tomar. Não é assim. Na verdade, o tratamento, ele é um tratamento individualizado, tá? Que não tem uma receita de bolo, mas que a gente vai acompanhar caso a caso para que a gente consiga melhorar a vida e a qualidade de vida desse paciente. Por isso que eu coloquei essa figura, para dizer que hoje fica claro que a microbiota ela está mais para um órgão que apenas um amontoado de bactérias, tá? Então a gente tem que ter muita atenção na hora de prescrever isso. Sobre as minhas conclusões da apresentação, a manutenção da eubiose intestinal é essencial para o equilíbrio de todo o organismo. Há evidências de que dietas e comunidades microbianas podem auxiliar na simbiose humano-microorganismo para melhorar a saúde, e os probióticos como lactobacilos e as bifidobactérias, eles podem conferir benefícios à saúde não só para o trato gastrointestinal, mas para um organismo como um todo.
E a disbiose, ela, como eu já disse anteriormente, ela é descrita como uma alteração na comunidade microbiana que resulta na diminuição da diversidade e dos números de bactérias comensais. E a gente sabe que existe uma relação, né, entre a disbiose intestinal com condições de saúde crônica, como doença inflamatória intestinal, síndrome metabólica, doença cardiovascular, obesidade e câncer. Então, acho que assim, a gente tem muito que aprender ainda. Quando a gente vai ler os artigos, os papers, a gente vê que eles mesmos em si, às vezes, eles entram em contradição, e assim é todo um mundo. Disbiose é um mundo que a gente ainda está só aprendendo. Gostaria de agradecer também pelo convite. Obrigado, Luciana. Eu acho que pode... Deixa eu abrir aqui o... aparecer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você relacionada a uma coisa muito comum hoje em dia, que é Sim, o H. pylori. A minha dúvida é, infecção pelo H. pylori, a gente considera isso como uma disbiose ou isso é uma infecção do estômago e a gente não pode classificar porque não existe uma alteração de flora do trato gastrointestinal? Doutor, eu classificaria como uma infecção do estômago mesmo, pelo fato de não ter essa alteração na microbiota do estômago, que a gente viu ali, que tem outros micro-organismos, eu não classificaria ela como um estado como uma disbiose, mas como uma infecção separada mesmo. Ao meu ver, é uma infecção que, no caso, não causa o H. pylori, ele causa uma alteração na mucosa, mas não causa uma alteração na microbiota ali existente, na verdade. Ele causa uma alteração em mucosa a nível de mudança, podendo levar à formação de metaplasia, podendo em alterações de constituição da mucosa gástrica mesmo, mas não, ao meu ver, não alteração da microbiota existente. Perfeito. Mas então fica então evidente que a gente precisa, lógico, fazer então antes do fechar um diagnóstico de disbiose, excluir causas de patologias que você tem que tratar especificamente, ou seja, não é sair dando probiótico para todo mundo. Exatamente. Né? E nem antibiótico, pensando em síndrome de supercrescimento bacteriano. Exato. Por isso que é importante, tem que ter uma endoscopia, tem que ter uma pesquisa para o H. pylori. Só que assim, o que não justifica muitas vezes, doutora, é que acontece assim, que chega paciente para a gente com 10 endoscopias, tem paciente que faz a cada 6 meses uma endoscopia. E tipo, e assim, não tem H. pylori, você já tratou a bactéria, já erradicou tudo e o paciente continua com sintomas. Então, acho que nesse momento aí é importante buscar esses outros diagnósticos e tentar fazer um outro leque diagnóstico, porque ali já não é mais, ali dessa parte já não é, né? Já é outra coisa. Não, perfeito, esclarecedor. Tem uma pergunta. Ana Carolina, nós estamos aí, multi-estados, tá? É de Curitiba. Ela gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, parabenizou pela excelente aula. Obrigada. E ela queria fazer uma pergunta em relação a uma situação clínica específica da gestação, que ela leu um artigo falando que existe uma mudança da flora e se isso poderia estar relacionado a quadros de diarreia na gestante, pela mudança da flora pela gestação. Sim, Ana, eu estou até com uma revistinha aqui que eu li sobre o assunto também, viu? E, inclusive, eles até existem probióticos que são recomendáveis a gente utilizar durante a gestação, mas respondendo a tua pergunta, nessa revista que eu li, eles colocam sobre a possibilidade, o emprego do uso do probiótico em gestante e em puérperas, justamente por essa alteração que pode ocorrer.
tá? Pode acontecer sim, e assim, na verdade, sobre a situação clínica específica, acho que seria mais relacionado aos sintomas, né? A gente sabe que alguns sintomas são atribuídos à própria gestação, realmente, mas talvez se permanecer a queixa da paciente, ou se for uma queixa que nos faz pensar mais num quadro de alteração dessa microbiota, eu acho que poderia sim pensar na utilização de um probiótico, claro, pensando naqueles que são permitidos durante a gravidez para tá utilizando. Mas tem sim. Estou até com a revista aqui lendo, eles falando, tem, tem sim, tem alteração e tem segurança no uso dos probióticos durante a gestação, sim. Alguns são liberados. Perfeito. A doutora Carmen Aquino, que é a nossa médica patologista do Carlos Chagas, está parabenizando também pela aula, muito didática, e ela perguntou se você acha que o exame do probiome, da microbiota intestinal, tem auxiliado vocês no tratamento da disbiose. Carmen, eu acho que sim, tá? Assim, ao meu ver, assim, igual eu falei... Eu posso interromper? Aproveitando a pergunta dela, eu vou casar com a do Luiz Otávio, que é de Salvador, Bahia. Olha só como nós estamos chiques, hein? Porque ele está perguntando, que eu acho que casa a resposta. Como é feita a escolha do antibiótico para tratamento da disbiose? Talvez você tenha que identificar a bactéria, mas aí você que vai dar a resposta logicamente. Sim. Respondendo primeiro a Carmen, eu acho que tem, tá? Pensando nessa... Eu acho que, assim, vale a pena. Eu pedi uma paciente minha muito querida esses dias, e, assim, eu acho que auxilia sim, tá? Auxilia, talvez, até na nossa prescrição de como a gente vai tratar, vai abordar isso. Tá, eu acho que é uma coisa nova. Eu, para te falar a verdade, eu não sei o custo desse exame. Eu tentei procurar, eu vou ter que pesquisar isso mais ainda. É diferente do Indicam, que é bem barato, mas a gente sabe que esse exame é um exame bem mais específico, né? Nisso, algumas vertentes de gastroenterologistas, até o que a gente acompanha, que são referências no país, alguns não gostam do exame, mas, assim, outros falam do benefício. Eu acredito que vai trazer, sim, muito benefício para a gente aprender a tratar a disbiose, porque eu acredito que a gente esteja numa fase de aprendizado ainda. Então, eu acredito que sendo um exame específico, sendo um exame que vai trazer informações a mais, eu acho que ele vai auxiliar nesse tratamento. E respondendo a pergunta do Luiz, para fazer a escolha do antibiótico, na verdade, na disbiose, assim, a disbiose em si, a gente não entra com o antibiótico, tá? A gente vai entrar quando a gente tiver ela associada com o supercrescimento bacteriano, aí a gente entra com antibiótico. Para escolher o antibiótico, eles não colocam, eles não, assim, não precisa, não tem uma escolha em si, tá? Eles colocam, na verdade, quando a gente pega as últimas publicações, eles colocam vários antibióticos ali, eles gostam muito da rifaximina, tá? Que não é um antibiótico tão fácil, né, agora acho que um pouco mais, mas, assim, eles colocam vários ali e as sensibilidades para a gente estar utilizando. Mas pensando no quadro de disbiose, assim, pura, digamos, o tratamento mesmo vai ser com o manejo dietético e com a utilização de probióticos, tá? O antibiótico a gente vai deixar reservado para o supercrescimento bacteriano, que daí não tem, a gente pode fazer uma escolha dos antibióticos que a gente vai que eu até disponibilizei ali. Tem até uma tabelinha que esses dias foi publicada até no PubMed, que descreve esses antibióticos que a gente pode estar utilizando, e são vários, tá? Então, não tem muito sobre a escolha, a gente tem um arsenal antibiótico que a gente pode estar escolhendo, não tem problema não. Só que, assim, implica no tempo de tratamento, que tem que ser, geralmente a gente faz de 7 a 10 dias de tratamento, pensando na erradicação e no controle desse supercrescimento e na melhora dos sintomas também. Estou lendo aqui as perguntinhas, doutor. Acho que você já respondeu parcialmente a resposta do doutor Faruque. Obrigado, que o Faruque sempre está participando com a gente em relação ao tempo de tratamento, né? Eu acho que de antibióticos, você falou aí de 7 a 10 dias.
E uma outra colega, deixa eu ver aqui, que eu também me perdi, é Ó, a Michele de Carmen São mandou Paulo. aqui, obrigada, viu, Carmen? Eu não sabia que é em torno de R$ 1.000, não. Obrigada. É bom Ela está lá, saber. ela tá lá dentro do laboratório, ela sabe os Muito valores, né? obrigada, que eu procurei essa informação e não consegui. Tranquilo. Tem uma outra colega aqui perguntando em relação se é possível a gente fechar um diagnóstico do supercrescimento bacteriano só pela clínica. É possível, tá? É possível, assim, eu acredito, assim, eu sigo uma linha que eu prefiro pedir o exame do teste de hidrogênio expirado. Eu acho que é um exame, assim, que vai ajudar, não tem necessidade de pedir o aspirado, fazer a cultura com aspirado do duodeno, nem do jejuno, mas eu acho que, assim, hoje em dia a disponibilidade está maior desses exames, a gente vai começar a fazer aqui também, em Cuiabá, esse exame, e, assim, pensando nisso, dá para começar? Dá, tá, Michele? Não tem problema, dá para fazer, seria um tratamento empírico, pensando no supercrescimento bacteriano, ainda mais se a gente estiver num local que não disponibiliza o exame, mas é necessário fazer? É importante fazer. É importante porque, além de você ter a segurança de que você está fazendo o tratamento adequado, é um exame que ele traz esse arsenal, ele traz algo a mais para você. Pensando que você vai estar fazendo a utilização de antibiótico, que você vai estar mudando a microbiota do paciente, tudo isso eu acho que vale a pena, sim, solicitar o exame. Mas caso você Ele é não tenha considerado um exame disponível... simples, Luciana? Como, doutor? Ele é considerado um exame simples? É simples, na verdade é um aparelho, né, que vai ter vai vir como se fosse um bucal, um filtro, que você vai dar o substrato para o paciente e ele vai assoprar nesse filtro e você vai fazer a cada 15 ou 30 minutos a aferição desse resultado. Depois você joga esse resultado no sistema e ele confere para você um gráfico em que você vai conseguir fazer o diagnóstico. Mas é um exame simples, é um exame que demora mais ou menos umas 2 horas, tá? Depende do protocolo que você vai estar fazendo, mas é um exame tecnicamente simples. E cada paciente vai utilizar seu filtro, de modo que você consegue fazer no mesmo dia o exame em vários pacientes, sem ter o risco de contaminação, tá? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma. Nós temos uma pergunta de uma paciente sua, perguntando se a disbiose intestinal pode atrapalhar a perda de peso e o ganho de massa muscular. Não sei se você lembra de quem é essa paciente. É, uma paciente muito querida minha, eu não sei se ela está aqui ou se está perto, mandar um beijo para ela, viu? Está E assistindo pelo assim, YouTube. tá, né? Que linda. E, Ju, eu acho que sim, tá? Por que que eu falo eu acho? Porque, assim, como tudo é muito incerto ainda, lendo bastante um pouco mais sobre o assunto, até para fazer a apresentação, eu pude ver que o quê? Que existe, sim, essa relação, que pode existir, e assim, mas o que que acontece? A gente não sabe dizer exatamente como isso acontece, tá? Mas pensando nessa possibilidade, eu acredito que sim, que possa ter, e vamos ver se tratando isso se resolve, né? Que eu acho que é o que ela menos, que é o que ela mais quer que aconteça. Mas a gente sabe que existe várias interações, né? E não só com o trato gastrointestinal, mas alterações metabólicas que ainda não são completamente explicadas, mas que pode levar, sim, talvez a um ganho de peso menor e a manutenção da gordura corporal, né? É interessante isso. Eles colocam assim, falando só sobre, não é o caso da minha paciente querida, mas falando de um paper que eu li, que eles fizeram um experimento com camundongos. Então, eles viram que a microbiota de uma paciente obesa é totalmente diferente da microbiota de uma paciente magra. Então, isso implica muito nas questões relacionadas à automodulação, a questões de atividades inflamatórias, que isso pode ocasionar no paciente. É isso que eu acho que é a grande coisa que eles andam pesquisando hoje em dia, né? Porque se descobrir, não existe uma microbiota ideal, a gente não sabe ainda. Então, acho que o dia que descobrir isso, talvez consiga se resolver muitas ou ajudar em tratamento de muitas dessas doenças que a gente vem acompanhando ultimamente aqui.
uma outra pergunta: quanto tempo depois de tratar com antibiótico eu posso começar um probiótico? Eu acho que Então, isso é interessante, porque muita gente, às vezes, está usando o antibiótico para tratar uma infecção e para prevenir a desbiose, dá o probiótico junto. Pode ou não adianta nada? Não, pode dar sim, não tem problema, tá? Na verdade, assim, não tem um tempo estabelecido, Michele, de quanto tempo tem que dar o probiótico depois, mas pensando na SIBO, o que eu recomendaria? Eu daria o antibiótico, faria os 7 a 10 dias de tratamento, ia reavaliar a paciente e aí ver se tem necessidade de entrar com um probiótico, tá? Eu faria primeiro o tratamento com antibiótico para depois entrar pensando no supercrescimento bacteriano, né? Aí uma outra pergunta também casando aí, no paciente com doença celíaca, junto com a dieta, sempre entrar com probiótico? Eu não entro, tá, Graciele? Assim, existem evidências, até tem nos artigos colocam da associação, claro, da doença celíaca, né, com a desbiose, mas a princípio eu não entro. Tá? Primeira coisa que eu faço realmente é a restrição ao glúten, depois reavalio, né, através dos exames dos anticorpos, como que está essa aderência, essa adesão do paciente, mas, e para depois, daqui uns 6 meses ou até algum ano, repetir o exame de endoscopia para ver como que está a alteração das microvilosidades, mas assim, a princípio eu não entro não, tá? Mas eu acredito que não seria errado entrar, é uma escolha mais minha dos pacientes que eu tenho com doença celíaca, eu não entrei com nenhum. Hoje a gente sabe que pensando não na doença celíaca, mas na intolerância à lactose, já tem probióticos disponibilizados pela indústria farmacêutica que são específicos para pessoas que têm intolerância à lactose. Então, essas pessoas elas podem fazer o uso diário desse probiótico, já ajudaria nessa questão da intolerância também, tá? É até um lançamento que teve que eles propõem esse combinado aí de probióticos para atuar nisso, mas eu geralmente eu não entro. Pessoalmente eu não entro, não. Eu só faço a restrição da dieta mesmo. E o acompanhamento com o nutricionista, que é mais importante, né? Sim. Eu vou aproveitar aqui em relação o consumo muito frequente de um determinado nutriente, então, teoricamente, poderia levar à desbiose, né? Por exemplo, pessoas que comem muito açúcar todo dia, ou refrigerante, isso seria uma causa, porque, por exemplo, principalmente mulheres, né? Tem um Sim, consumo abusivo, às vezes, de doces, né? Isso sim, poderia ser um fator de causa de desbiose, por você estar dando sempre só o mesmo nutriente? poderia, doutor. Poderia sim. Isso implica principalmente na relação na questão que a nossa microbiota ela vai mudando, né? E grande parte dela se dá, a gente sabe disso, a gente desde o nascimento, mas ela vai mudando com o passar do tempo. E grande parte dela se modula pela nossa alimentação, né? Pelo que a gente está comendo. Então, isso daria sim. Então, aí é aquela importância da mudança dos hábitos alimentares, né? Sim, da reeducação alimentar, que é o mais A importante, né? acho que a doutora Giane está assistindo você, ela é nossa colega endocrinologista pediátrica, ela sempre fala que a gente tem que comer alimentos de verdade, né? Quer dizer, quanto mais in natura, melhor, né? Eu acho que realmente as bactérias boas gostam dos alimentos mais naturais, né? Das frutas, Sim, legumes, verduras, né? Eu acho que cada vez mais isso vem reforçando o que já vem sendo falado há muito tempo, né? E eu queria que você comentasse só um pouquinho em relação à questão do parto normal e do parto cesariana mudando a microbiota de crianças. muda mesmo. Assim, o que tem relatos é que o que acontece? A gente sabe que a gente não tem a microbiota só no intestino, a gente tem várias partes do organismo, né? E o que se fala muito, isso já é algo definido na literatura, do benefício do parto normal em relação à formação da microbiota para o recém-nascido. Né? A gente sabe que o parto normal, até pela via dele, por
por ter a passagem via vaginal, por ter contato já com alguma microbiota ali do trato genital da mãe, isso modifica a formação da microbiota do recém-nascido. Seria como se eles dissessem que a microbiota do recém-nascido de parto normal, ela possuísse mais bactérias benéficas, isso já está claro na literatura, do que a microbiota do parto cesárea. É o que eles colocam, justamente por esse contato pelo contato, né, da via de parto que o recém-nascido ele estabelece no primeiro tempo dele de vida, eles colocam relacionados a isso. Então, é como se essa microbiota desse recém-nascido de parto normal possibilitasse ele a reagir a algumas prováveis infecções ou doenças melhor do que o recém-nascido de parto cesárea. E acredito que a mesma relação com o aleitamento materno. Exatamente, também, doutor. Do que as fórmulas, né? Mais uma pergunta, a gente ficou de fazer 1 hora, já tem 5 minutinhos. A colega que perguntou, acho que o Faruque falou se, então, já que o antibiótico pode causar essa desbiose, se não seria melhor começar já no primeiro dia de uso do antibiótico. Mas eu não sei se talvez todas as vezes que a gente usa antibiótico em período curto, a gente vai fazer uma desbiose, né? Nem sempre. Não né? necessariamente, E pensando no tratamento para SIBO, ainda é contraditório. Tem colegas que falam para associar e outros falam que não, que só trate com antibiótico mesmo. Tá. A doutora Laila perguntou se a gente já tem evidências de outras doenças autoimunes relacionadas à desbiose como começo da doença, além das doenças intestinais que você falou, as doenças inflamatórias intestinais. Tem sim, Laila. Eu acho que tem algumas doenças, além de algumas doenças até endocrinológicas que eles colocam, não sei se vocês têm, eles citam isso, eu não me lembro ao certo se é tiroidite, as tiroidites, talvez a de Hashimoto, que tem associação com isso, pelo estado inflamatório também, mas são várias as associações, tem vários artigos publicados. Então a Michelle está confirmando, obrigada, é isso mesmo. Obrigada. É a tiroidite de Hashimoto mesmo, que eu li alguma coisa, Michelle, falando, mas é tanta coisa. Obrigada, minha querida, que a gente fica até meio... É tanta, porque tem associação com doença psiquiátrica, com doenças neurológicas, mas então eu li certo, é isso mesmo, é tiroidite de Hashimoto, que eles colocam essa associação com o quadro de desbiose mesmo. Eu vou ajudar, como eu falei que eu sou seu amigo, eu vou ajudar. Isso mesmo, pode ajudar, doutor. A minha paixão é diabetes tipo 1, né? E tem muitos trabalhos muito interessantes, mostrando, inclusive, que a microbiota seria determinado por fatores genéticos do hospedeiro, né? Principalmente relacionado ao sistema imunológico, né? Então, casaria o perfil imunológico do paciente com a microbiota dele, isso podendo levar à desbiose, e a desbiose sendo um gatilho por aumentar a permeabilidade a nível intestinal, a entrada de patógenos que poderiam contaminar a célula beta, e aí, principalmente enterovírus, né? E o enterovírus contaminando a célula beta sofreria transformações aí pelas proteínas virais, e ela serviria como uma célula apresentadora de antígeno, e aí começando o diabetes tipo 1, né? Parece que isso vem cada vez com mais força em relação à desbiose também, e tem muito estudo observacional, crianças que foram tratadas muito precocemente com antibiótico e com leite de vaca, naquelas crianças que têm o HLA de risco para diabetes tipo 1, né? Aí mostrando que a alimentação e antibiótico errada no primeiro ano de vida seria um gatilho para desbiose e diabetes tipo 1, né? São trabalhos bastante interessantes, né? Nossa, que interessante. E aí seria aquela coisa, parto normal e leite materno, né? Exatamente. Tranquilo. Bom, a gente acho que chegou certinho no tempo cravado, falta acho que 1 minuto.
muitos elogios, realmente. Todo mundo falou que a escolha do tema foi muito bem escolhido. A gente teve aí mais de 30 assistentes aqui no Zoom e teve mais pessoas no YouTube. Então, acho que e de todas as especialidades, eu vi nutricionista, vi colegas do Brasil todo, acho que isso foi muito legal, né? Paraná, Bahia, São Paulo. Então, agradecer realmente a sua disponibilidade, foi muito proveitoso. Muito obrigada. Deixo aberto aí o minuto final para suas considerações. Queria agradecer muito, tema, doutor. Né? Muito obrigada a todos. Obrigada pela pergunta, por estar hoje nessa terça-feira à noite aqui participando. Quero ser convidado para participar de mais eventos aqui da sociedade, tá? E como ouvinte também vou estar participando. E eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho que é um trabalho em conjunto que a gente está fazendo, na verdade, a gente só está aprendendo cada vez mais e nada melhor do que a gente poder compartilhar, poder trocar ideias e conversar com os colegas sobre o assunto que ajuda muito, né? Eu acho que só aumenta cada vez mais o nosso nível de conhecimento e de aprendizado. Posso só tirar uma dúvida, aproveitando que a doutora Pode. Karen ainda está aí, ver se eu estou fazendo certo, né? Pacientes com sintomas sugestivos de extensão abdominal, constipação, tal. Um exame, então, mais simples seria, talvez, o Indican. Sim, doutor. E é o mais barato também. E a partir dali do Indican, então, para quem talvez não conheça, é um teste simples, né? O Carlos Chagas, outros laboratórios fazem com tranquilidade. Sim. Aí, se a gente quiser um auxílio dos universitários, encaminha para você, né? Exatamente, doutor. É um teste bem tranquilo, né? Que faz através da urina, é super simples. Que já dá um indício ali da desbiose. Perfeito. Então, tá bom. Não estou encaminhando errado, então, né? Não. Então, tá bom. Agradeço, então, a atenção de todos. Foi muito bom, realmente. A gente fechou com chave de ouro e você foi bastante didática. Muitos elogios aqui dos participantes. Com certeza, ano que vem, a gente vai estar discutindo outros temas que eu acho que a gastro está muito casando com a endocrinologia também, né? Muito. Tem as doenças do fígado, né? Relacionada a isso. E a gente vai estar, com certeza, batendo um papo ano que vem sobre outros temas. Muito obrigada, doutor. E um beijo para minha paciente querida que está aí vendo, viu? Beijo, ela agradeceu linda. você. Tchau, obrigado, hein? Tchau, Boa gente. noite. Até mais. Boa noite.